quero louvar a Deus nessa noite pela vida das nossas irmãs. O dia comemorado internacional de mulher é dia de nós pensarmos um pouco acerca de mulheres que têm marcado a história, e o cristianismo não foge à regra. Embora nós sabemos que o nosso herói é Jesus, mas nós temos na história do cristianismo muitas pessoas, como Tamandaré, que marcaram histórias, e nós precisamos louvar a Deus por causa disso. Eu quero agradecer a Deus pela vida destas valorosas irmãs. Nesta manhã nós estivemos aqui ali na cidade de Poções. O irmão Clóvis e o irmão Júnior foram. Eu brinquei de manhã que eles foram comigo para eu não errar o caminho para Iguaí, porque nesses dias eu estava meio errando alguns caminhos aí, mas graças a Deus que deu certo, né, irmão? Obrigado pela companhia. É bom a gente poder não ter pressão da estrada e ainda ter que fazer um bocado de coisa. Mas nesta noite eu quero pensar um pouco sobre uma mulher que tem muito a nos ensinar. Pena que as irmãs não falaram dela aqui, mas eu quero falar um pouco dessa mulher, porque ela tem algo bastante importante para nós aprendermos com a vida dela. Embora ela, diga-se de passagem, é uma das mulheres de identidade mais não confusa, mas mais entendida errada na Bíblia. E eu quero falar sobre esta mulher, Maria Madalena. Você já ouviu falar dela? Conhece ela? Pois é, vamos ver se você conhece de verdade. Então eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler os 3 primeiros versos e depois vamos estabelecer um pensamento sobre o exemplo desta mulher de fé para nós e o exemplo da generosidade dela para a igreja do século 21. Lucas capítulo 8 começa dizendo a palavra do Senhor: pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Isto é bastante importante. Eu me empolgo com a vida de Jesus, porque você vê Jesus sempre num movimento convergente a um propósito. Todo o movimento de Jesus sobre a terra era convergente a um único propósito, e está aqui muito claro: anunciar as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos enfermos, ou de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com os seus próprios recursos para o sustento de Jesus e os seus discípulos. Pai, obrigado pela Tua palavra. Fale os nossos corações, que Teu doce Santo Espírito venha aplicar estas verdades em nós. Abra o nosso entendimento nesta noite e ajuda-nos, Deus, a tomar, ó Pai, exemplo de fé leal e da generosidade desta mulher exponencial, e que nós viemos a aprender nesta noite em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. Costumeiramente, eu gosto de abrir um texto e expor o texto, mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou precisar ter uma outra dinâmica nessa noite, porque eu quero falar sobre essa mulher, para nós entendermos um pouco mais sobre o exemplo dela. E nesse trecho, eu quase me vejo em casa, porque ele fala aqui em nome de algumas mulheres, e que dentro do meu contexto familiar, eu consigo ver. Maria Madalena, eu tenho uma prima chamada Maria Madalena. Joana, a minha avó era Joana, o nome dela. Eu tenho uma prima chamada Susana. Então eu estou em casa e vou começar a falar um pouco da família. Certo é, meus irmãos, que desde o princípio
da história, obrigado, irmão Clóvis, desde o princípio da história da igreja, o mal entendido em torno da identidade de Maria Madalena, ela é comunicável. E até os nossos tempos, nós ainda temos esses requisitos desse mau entendimento em torno da Maria. Muitas das vezes Maria foi confundida ou é confundida como a mulher apanhada em ato de adultério. Eu já vi tanta gente falando sobre Maria Madalena como aquilo que está exposto no livro de João, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. Essa mulher que foi pega no ato de adultério não é Maria Madalena. Maria Madalena também é confundida, por exemplo, como a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, registrado no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do 36. Esta mulher também não é Maria Madalena. Muitas das vezes Maria Madalena é confundida até com a Maria de Betânia, que também ungiu os pés de Jesus, registrado em Marcos 14, Mateus 26 e João 12. E alguns ainda confundem Maria Madalena com a mulher samaritana, de João capítulo 4. E ainda, dentro de escritos gnósticos, ou seja, escritos não canônicos, há um registro no Evangelho de Filipe, falando como Maria tivesse, assim, uma intimidade muito pessoal com Jesus, mas o fato de não ser canônico não nos dá nenhum tipo de relevância estas anotações. Então, a gente vê aqui que Maria, ela é incompreendida, ela é muito confundida, mas ela tem uma história perfeita. O traçado da vida desta mulher é perfeito para nós começarmos a pensar um pouco sobre a nossa lealdade para com Cristo Jesus e a nossa generosidade no reino de Deus. A grande verdade é que uma das razões em torno da confusão da identidade da Maria deve-se simplesmente pelo seu nome, Maria. Certo é, irmãos, que no tempo de Jesus, o nome Maria ou Miriam, quer seja no hebraico, quer seja no aramaico, era um nome muito, mas muito comum no tempo de Jesus. Diga-se que as mulheres, 9 de 10, tinham esse nome comum. Da mesma forma que Simão, no tempo de Jesus, era um nome muito comum para os homens. Diga-se que, de passagem, que 4 de todas as mulheres judias da época de Jesus, no universo de 5, tinham o nome de Maria. E nós encontramos só no Novo Testamento, mais ou menos como 6 nomes referentes a pessoas diferentes. Certo é que na confusão desse nome, Maria, ela foi injustamente rotulada dentro da cultura como uma mulher sexualmente imoral. E a gente ouve até pregadores falando sobre isso. Mas se nós, de forma muito cuidada, analisarmos os evangelhos, isso que nós vamos fazer nessa noite, se nós analisarmos os evangelhos, principalmente os sinóticos, nós vamos ver que aquilo que nos apresentam de Maria Madalena, primeiro, destrói a construção de uma mulher imoralmente ou sexualmente imoral, mas apresenta-nos uma mulher de fé leal e generosa, uma ilustre líder entre as mulheres das que seguiam Jesus. Isto é perfeito. E talvez outra das razões, além do seu nome ser muito comum, uma outra das razões que podem estar em torno desta confusão do nome da Maria é exatamente a natureza da condição com que ela chega até Jesus, a natureza da sua conversão. A primeira vez que nós encontramos o nome Maria referindo a Maria Madalena está no versículo 8 do capítulo, ou no versículo 2 do capítulo 8 de Lucas, quando Lucas escreve que Maria, chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios. Pois é, esta natureza dela inferiu muitos a deduzirem que ela fosse essa mulher terrivelmente possessa, ou sexualmente imoral, ou tantos outros adjetivos que de forma errônea a gente agrega a esta mulher, porque a Bíblia fala aqui que 7 demônios Jesus tirou daquela mulher. Certo é que isso não pode ser uma definição para ninguém, ser possesso.
Até porque nos nossos dias nós vemos tantas pessoas sendo possessas, indivíduos vivendo em atividade demoníaca nas suas vidas, como resultado único e exclusivamente das suas escolhas pecaminosas. E nem mesmo assim, eles são taxados como um lixo social, como no mais as pessoas querem fazer de Maria Madalena. Sabe, se nós examinarmos o tratar tanto de Jesus quanto dos seus discípulos, as pessoas que foram simplesmente expulsa a possessão demoníaca, nós vamos descobrir algo bastante importante, que eles não eram simplesmente cúmplices deste agir do mal em suas vidas, mas antes Jesus cuidava deles como uma vítima do poder estranho de Satanás sobre a vida deles. Jesus os considerava como aqueles que tinham a sua subjetividade roubadas e que precisavam do Senhor Jesus, da graça, da restauração, para voltar a ser aquele projeto lindo e maravilhoso que o Senhor, Ele estabelece no Jardim do Éden. Por exemplo, nós temos um exemplo clássico sobre como Jesus via aqueles que estavam endemoniados. Por exemplo, o endemoniado gadareno, que está registrado no livro de Marcos 5:11, percebe algo aqui? Jesus chega e pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: Legião. Legião, porque muitos de nós está dentro deste homem. Percebe algo bastante importante? Que ser possesso é simplesmente você ter a sua subjetividade roubada. Porque como Jesus identifica essa legião, eles dizem: somos legião porque nós somos muito na vida dele. Repara que muitos em um torna impossível esse um ser ele mesmo. Por isso nós precisamos cuidar daqueles que estão numa vida de pecado, orar para que o Senhor os liberte, mas continuar cuidando deles para que eles venham à vida, e é uma vida que Jesus tem preparado para eles. Nós vemos isso na vida desta mulher, meu irmão, quando a pessoa é possessa. Por isso Jesus, ele expele desta mulher 7 demônios, porque a capacidade de um ser humano que está sob a orientação ou a possessão de uma legião é qualquer coisa de impossível, porque toda a força física do ser humano, ela vai ser usada, vai ser utilizada por Satanás apenas para produzir no homem injúria e vergonha própria. Foi aquilo que acontecia com aquele gadareno. A Bíblia diz que ele vivia no cemitério. Quem em sua sã consciência, quem desfrutando de um claro juízo, vai preferir morar no cemitério? Ninguém faz isso. Por isso, muitos em esse deixa de ser razoável. Por isso eu e você não podemos estar apontando as pessoas que infelizmente não comungam da mesma graça e da mesma fé conosco, porque estão debaixo de uma possessão demoníaca. Nós precisamos orar. Nós precisamos nos colocar como instrumento de libertação dessas pessoas, para que eles venham à vida. É difícil nós imaginarmos como é lamentável o estado de uma pessoa que vive sob possessão demoníaca. Meu irmão, é por isso que um perito bíblico chamado Louis Wist, ele escreve que Maria Madalena, ela simplesmente era uma inválida curada por Jesus depois dos 7 demônios, e não uma abandonada social. Percebe algo bastante importante? O traçado que a igreja do nosso tempo por vezes faz em torno da Maria Madalena é como se ela fosse simplesmente uma abandonada social, um lixo social, uma mulher sem dignidade. Mas Jesus, ele resgata a vida dessa mulher, e ela se torna para nós o testemunho mais improvável que todas as mulheres no ciclo de seguidoras de Jesus. E eu quero tirar algumas lições para nós nesta noite. Algumas lições que a vida desta mulher nos transmite. Primeiro, quem era esta mulher? Quem era Maria Madalena? Lucas nos faz um traçado dela aqui. Ele começa a dizer que Jesus estava simplesmente
percorrendo a cidade, ele estava anunciando, ele estava com os discípulos, mas também tinha algumas mulheres, e dentre estas mulheres estava lá Maria Madalena. Algo bastante importante sobre o nome desta mulher: o Madalena não é sobrenome dela, nem sobrenome da sua família, e isso começa a ser algo maravilhoso para nós, porque repara, Jesus nos conhece apesar de nós, e Ele tem para as nossas vidas algo que é profundo, que nós não conseguimos imaginar. Jesus tem para nós aquilo que os rótulos humanos não conseguem nos distinguir. Por isso nós precisamos confiar em Jesus, como esta mulher confiou e entregou a sua vida. Repara que, diferente de tantas outras mulheres, que a Bíblia faz questão de muitas das vezes identificá-las por sua família, Maria Madalena, ela foi identificada por sua origem, porque o Madalena, na verdade, ele vem de Magdala, que era uma cidade na costa oriental do Mar da Galileia, em que aquela mulher fora nascida. Por isso mesmo, Jesus está identificando a ela, até mesmo pela sua região, que talvez alguém pudesse dizer, daquele lugar vem alguém para dar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Pois é, Jesus sempre nos trazendo uma realidade que a nossa humanidade não consegue compreender. Jesus não nos vê por aquilo que nós nos apresentamos a Ele. Jesus nos vê em essência aquilo que Ele fez para a sua glória. Eu e você fomos feitos para a glória do Senhor, e Ele nos vê por isso. Repara que o fato dela não ser identificada como uma mulher ou um sobrenome de família, é bem provável que ela não tinha nem marido nem filho. Mas algo bastante importante nos chama a atenção: ela era responsável o suficiente para que com seus próprios patrimônios, para que com as suas próprias propriedades, ela sustentava o ministério de Jesus e seus discípulos. Isso é fantástico. Tudo aquilo que Deus nos deu, nós precisamos retribuir em graça, nós precisamos retribuir para que o reino de Deus avance. Mas algo especial também é notado na vida desta mulher. Além de ela não ter um nome de família, ela tinha alguns amigos, alguns companheirinhos, ela tinha alguns demônios. Isso falava do estado em que ela se encontrava antes de Jesus ter esse encontro maravilhoso com a sua vida. Lucas vai dizer no capítulo 8, 12, ele vai dizer que mulheres, muitas eram curadas. Não era só Maria Madalena. Só que Lucas, ele faz referência a 3 mulheres. Essas 3 mulheres que Jesus, ele seleciona para estar perto, participando daqueles que estavam aprendendo com ele. E diante dessas 3, havia uma que ele mostrou uma extraordinária graça e poder e compaixão para com ela. Está no verso 2, Maria Madalena, de quem ele havia expulso 7 demônios. Sabe algo bastante implicante nesse texto? É que Jesus, ele tinha os 12 com eles, mas eles não estavam só. Haviam algumas mulheres com eles. Certo é que um rabino no tempo de Jesus era qualquer coisa de inconcebível ele viajar com uma mulher. Era incomum um rabino. A tradição rabínica não permitia que mulher aprendesse aos pés dos discípulos. Mas só que Jesus, mais uma vez, ele não está exposto, nem disposto, nem sujeito às normas e às tradições da época nenhuma. Jesus faz o que Ele quer para a glória dEle, independentemente daquilo que é traçado social, porque Deus, Ele concedeu a Jesus toda a autoridade no céu e na terra. Isso quer dizer que aquilo que Ele quer fazer, Ele fará e ponto. Jesus, Ele tem um grupo de mulheres com Ele, está seguindo. Este grupo fazia parte dos discípulos também, porque elas estavam aprendendo as instruções aos pés de discípulos, juntamente com os discípulos de sexo masculino. Será que neste grupo dos 70 que Jesus iniciou ou enviou inicialmente havia mulheres?
É bem provável que sim, porque aqui está, uma vez mais, o Lucas dizendo para nós que as mulheres estavam com Jesus. Que valorização! Você percebe, minha irmã, agora eu não vou falar meu irmão não, só minha irmã, você percebe o quanto você é valorizada? Você não precisa de ninguém para te valorizar. Você não precisa adoecer porque ninguém está olhando para você. Você não precisa ficar desanimado porque ninguém está te valorizando. Jesus, Deus em Cristo Jesus, já valorizou as mulheres. Basta você ocupar o lugar que Ele estabeleceu para você. Você já é valorizada. Mas tem algo mais. Essa mulher tinha um nome. Essa mulher, ela tinha uma deficiência na vida. Mas o fato da sua deficiência, ou seja, tantos demônios em sua vida, não foi motivo suficiente para ela ser renegada por Jesus. Pelo contrário, Jesus a liberta e traga ela para a vida, para a família. Porque Jesus faz isso. Jesus, ele nos liberta e nos traz para a família. Mas essa mulher, juntamente com as outras, tinha mais uma coisa especial aqui no versículo 3. Ela era rica, ela tinha riqueza. Repara que elas forneciam com as suas posses alimentos para Jesus. Sabe o que é notável? É que Jesus, Ele não só permite que as mulheres andem com Ele, mas Ele também permite que elas o sustentem. Meu irmão, minhas irmãs, a obra do Senhor, desde os seus primórdios, era sustentado pelas irmãs que oravam, pelas irmãs que iam, pelas irmãs que estavam na linha da frente, pelas irmãs que estavam auxiliando os seus maridos, pelas irmãs que sabiam qual era o seu lugar. A obra do Senhor sempre foi acariciada pelas irmãs, e Jesus abençoava elas, porque libertava. O grande problema é que com o advento do feminismo, as irmãs saíram da bola, as irmãs saíram da noção mais clara da valorização, e simplesmente se precipitaram num abismo tão forte, achando que precisam lutar para algo que já tinham intrinsecamente, porque Jesus a marcou desde o início. Por isso uma igreja, uma irmã que vive à custa e à linha do feminismo, precisa voltar para a Bíblia. Porque o que te valoriza não são essas filosofias vãs e ideologias demoníacas, como o traçado do feminismo. O que te valoriza é o sangue de Jesus pela sua vida, minha irmã e minha irmã. Você é valorizada. Está aqui, muito claro, a Maria Madalena, nos mostrando como uma mulher é valorizada. Como uma mulher é valorizada. Mas aí, continua o texto falando para nós. Segundo, o que nós aprendemos de lição nesse texto, o exercício da fé da Maria Madalena. Ah, isso é perfeito. A mulher tinha uma fé fantástica. Meu irmão, a Maria de Magdala, ou a Maria Madalena para alguns, ela estava com Jesus depois de ser liberta. Ela estava com Jesus, e algo bastante importante é que na última semana da vida do nosso Senhor, ela estava lá, ela estava junto. Ela havia viajado para Jerusalém para também, junto com os discípulos, celebrarem a Páscoa. Sabe, algo bastante importante é que nós vemos aqui, Lucas, ele fala isso de forma tão linda, ou Marcos, no capítulo 15, versos 40 e 41, repara o que Marcos vai dizer também. Havia mulheres que olhavam de longe, entre as quais Maria Madalena. Ela estava lá de longe. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor e de José e Salomé. Quando ele estava em Galileia, ele quem? Jesus. Elas, essas mulheres, o seguiram e o serviam. E também muitas outras mulheres subiram com eles para Jerusalém. Maria estava junto, a Madalena estava ali. Meu irmão, um exercício de fé tremendo. Repara que esta mulher tem uma fé tão tremenda,
que tudo aquilo que era escárnio ao nosso Jesus não foi o bastante para fazer com que ela voltasse para trás. Não foi bastante para fazer com que ela olhasse, corresse, abrisse mão da fé, como fizeram muitos homens. Muitos homens saíram correndo. E qualquer semelhança com os homens do nosso tempo não é mera coincidência. Sabe, Maria Madalena era diferenciada. Alguns estudiosos dizem que, da mesma forma que Pedro, o nome de Pedro, fala da referência de ser o líder entre os apóstolos, porque sempre que de alguma forma se faz menção dos apóstolos, lá está o nome de Pedro como o que está sempre na frente. Parece que Maria Madalena, ela desfrutava de uma posição semelhante a essa, porque sempre que o texto faz referência a mulheres que estavam junto com Jesus, o primeiro nome que vem é Maria Madalena, depois a Maria, mãe de Jesus. Percebe? Sempre a Maria Madalena. É isso que aparece nos evangelhos sinóticos para nós. Sempre esta mulher, entre as mulheres nomeadas, ela estava sempre na frente. Isso quer dizer algo bastante importante, que ela tinha uma alta estima, a igreja primitiva. Ela era uma mulher exponencial. As pessoas percebiam o amor dela por Jesus ou pelo seu reino. Meu irmão, o que brilha e o que faz você ser relevante é o amor que você tem a Deus e ao seu reino. E é isso que fazia esta mulher, que 7 demônios foram expulsos delas, e que faz dela uma líder entre as mais mulheres que seguiam Jesus. Sabe algo bastante importante? É que Maria Madalena, ela ficou junto com Jesus no momento mais duro da sua paixão, no momento mais duro da sua semana, quando os homens da comitiva de Jesus, com exceção de João, nós podemos ver isso no Evangelho de João 19, quando todos esses homens saíram fugindo, e o último foi Pedro, diga-se de passagem, quando todos esses homens fugiram, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, estavam de longe observando. Marcos capítulo 14. Percebe, meu irmão, que exemplo maravilhoso estas mulheres estão dando para nós. Quando os homens correram, elas estavam lá observando. E no relato de João, ele diz que Madalena estava lá. Isto é perfeito. As mulheres choravam. Maria, é bem provável, Madalena, que depois do último suspiro de Jesus, como todos os outros demais que estavam aos pés da cruz, talvez ela teria saído também. Mas quando ouviu dizer que José de Arimateia havia pedido o corpo de Jesus e que viria de depositá-lo no túmulo, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, seguiram para ver aonde haveriam de colocar o corpo de Jesus. O exercício de fé poderoso. Essa mulher não abriu mão de Jesus, apesar da circunstância que eles estavam passando. Meu irmão, aprenda com esta mulher fantástica nessa noite. Essa mulher estava lá, foi ver aonde colocaram Jesus, para que no sábado elas voltassem para ungí-lo adequadamente. Que fé! Todos sabiam o que haveria de acontecer com Jesus, inclusive os seus discípulos, porque Jesus não deixou ninguém enganado. Ele disse que haveria de ser crucificado, ele disse que haveria de ressuscitar, ele disse que haveria de sofrer, mas as únicas que estavam com ele lá eram aquelas mulheres. E diga-se de passagem, Maria Madalena representando todas elas. Terceira lição que eu aprendo na vida desta mulher fantástica é o testemunho ocular. É Maria, a improvável testemunha ocular de Jesus. Jesus parece que tem um quê de querer trazer do anonimato pessoas que a sociedade simplesmente condena. Ele traz para dizer: olha, você tem valor. Eu não olho como o homem olha. Eu olho diferente, os meus propósitos são diferentes. Repara algo bastante importante.
Meu irmão, Maria Madalena, ela teve um testemunho fantástico. Mas vamos entender o que está por trás do testemunho de Maria Madalena. De acordo com a lei rabínica judaica, o testemunho de uma mulher no tempo de Jesus não era admissível no tribunal. Não esqueçamos que havia todo um tribunal montado em torno daquilo que estava acontecendo com Jesus. E agora algo bastante importante tinha acontecido, porque eles prenderam Jesus dentro de um túmulo, eles selaram a pedra, mas o selo já não estava lá, a pedra já não estava lá, e Jesus já não estava lá. Só que alguém precisava noticiar isso ao tribunal. Agora tinha um pequeno problema, é que as mulheres, elas não tinham voz nem vez. E diga-se de passagem, quem testemunhou foi a Madalena, aleluia. Foi uma mulher fantástica. Mas aí, meu irmão e minha amada irmã, por que isso aconteceu? Eles não acreditavam no testemunho de mulheres, porque diziam que mulheres eram ingênuas, diziam que mulheres eram histéricas por natureza. É bem claro que não é de todo, tem uma coisa meio assim, não é de todo mentira também, né? Muito bem, muito bem. Mas eles diziam isso, que as mulheres não eram fáceis, elas eram meio agitadas. Agora, algo bastante importante que Deus fez é que os seus discípulos, encabeçados por Pedro, poderiam mudar essa situação. Poderia simplesmente mudar a situação e se colocar como a pessoa que defenderia o testemunho da ressurreição. Mas ele não fez isso. Ele não mudou a história que Deus estava escrevendo e usando a vida de uma mulher improvável. Ele simplesmente obedeceu, porque pela sua sabedoria, Deus tinha escolhido a Maria Madalena para trazer a notícia. Deus tinha simplesmente escolhido a Maria Madalena, junto com outras mulheres, inclusive a mãe de Jesus, para descobrirem que o túmulo estava vazio. Meu irmão, percebe aqui algo bastante importante. Minha irmã, percebe o quanto vocês são importantes para Deus, que Ele não deu a graça de descobrir o túmulo vazio aos homens, mas Ele deu a graça de descobrir o túmulo vazio às mulheres. E nesse pressuposto, uma mulher improvável, como Maria Madalena, isso é maravilhoso. Estas mulheres, elas foram anunciar, elas ouviram o anúncio do mensageiro celestial, elas foram dar o testemunho da ressurreição. Quanta valorização! Minha irmã, você pode bater a sua mão no peito e dizer: eu tenho valor, o Criador já me selou com valor, eu não preciso de ninguém para defender os meus direitos de mulher, porque aquele que te criou é aquele que te sustenta. E diga-se de passagem, nenhuma dessas que encabeçam dizendo que estão defendendo os direitos femininos ou de feministas, nenhuma tem interesse em defender direito de ninguém. Ninguém. Basta você ver a história desse país, basta você ver os desmanos que fazem com as mulheres aqui, e eu não ouço uma defendendo, em nome de uma ideologia derrotada, diabólica, para afrontar o propósito de Deus com a masculinidade. Mas sabe algo bastante importante? É que o Senhor, aquele que não está morto, aquele que a morte não travou, que o túmulo não limitou, Ele valoriza você. É por isso, minha irmã, vá a Jesus. Vá a Jesus para toda necessidade sua, corra para Jesus, é o único que te entende e que te valoriza. João, ele concentra o seu relato particular na Maria, porque ainda ele diz que Maria, depois que anunciaram que Jesus estava ressurreto, que Pedro e João correu, Pedro e João foram embora, Maria estava lá, a Madalena estava chorando. João capítulo 20, ela estava no túmulo chorando, dizendo: roubaram o corpo dele.
Mas algo bastante importante aconteceu. É que ela viu com seus próprios olhos. Sabe, aquela Maria Madalena improvável, aquela que a sociedade simplesmente rejeitou porque tinha demônios, aquela que nem nome de família portava, pois é, foi aquela que Jesus se revelou a ela. Os seus olhos viram Jesus, e quando ela percebeu que a voz era de Jesus, a voz era de Rabone, ela simplesmente correu para agarrá-lo. Eu fico imaginando, esse abraço seria muito exponencial. Imagina, era um abraço de quebrar os ossos, porque ela estava chorando por o seu Rabone, que talvez pensava que não viria mais. Agora ele já estava diante dela. Só que Jesus falou: ei, peraí, eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma missão muito grande para você. Você mesmo, mulher. Deus tem uma grande missão. Repara, Jesus, ele comissiona Maria Madalena para levar as boas novas de ressurreição a restos dos discípulos. João capítulo 20. Pois é, mulher, Jesus está te comissionando para levar a boa nova da ressurreição dele para o seu ciclo de amizade. Jesus escolheu essa mulher improvável com 2 propósitos, e ele também escolhe as mulheres nesta noite, as mulheres do século 21 da igreja brasileira. Ele escolhe essas mulheres com 2 propósitos. Primeiro, para ser a primeira a ver Jesus ressuscitado. Jesus escolheu ela para vê-lo ressuscitado. Mas o segundo propósito de Jesus ter chamado a Maria Madalena foi para que ela fosse a única a levar esta gloriosa notícia aos seus discípulos. Por isso, minha irmã, não perca tempo. Minha irmã, não perca tempo. É como Tomás de Aquino. Ele diria que Maria Madalena é como se fosse uma apóstola dos apóstolos. Porque Deus abriu os seus olhos para perceber Jesus ressurreto em primeiro lugar e fazer dela aquela que fora anunciar aos discípulos que Jesus estava de pé. Que tudo aquilo que era promessa se materializou. Meu irmão, minha irmã, nesta noite eu quero fazer uma aplicação desse texto à sua vida. Vamos nos apegar a Jesus. Maria Madalena só foi o que foi porque ela se apegou a Jesus. Independentemente de todo o ruído à sua volta, ela se apegou a Jesus de tal forma que Jesus a comissionou para uma tarefa que fora contrária àquilo que a cultura e a tradição tinham como verdade. Porque na lógica da tradição rabínica, os apóstolos, homens, deveriam ser os portadores da mensagem, de testemunho de Jesus ressurreto. Só que Jesus quebra protocolo, como no mais, ele sempre quer fazer, porque, a bem da verdade, o reino de Jesus é outro. Ele não anda segundo as nossas músicas, nem nosso padrão, é muito pequeno para ele. O propósito dele é maior do que tudo isso. O importante é nós nos alinharmos ao propósito de Jesus, como ela a alinhou. Que todos nós sabemos que em tudo isso que eu acabei de falar aqui, o destaque é Jesus, não é Maria Madalena. Nunca foi, nem será, nem Madalena, nem a outra Maria. O destaque sempre foi Jesus. Mas enquanto Jesus é destacado, ele aproveita a oportunidade para dizer que ele valoriza também as mulheres. Sabe? Hebreus capítulo 11. Nós temos uma galeria, um extrato de fé de homens do Antigo Testamento que nós somos convidados a imitar. E Lucas, ele traça para nós aqui no Novo Testamento e nos agracia com um relato profundo
de seriedade, de lealdade, de devoção da Maria Madalena ao Senhor Jesus. Nós precisamos imitar ela também. Que a vida de fé desta mulher nos inspire a estarmos mais perto de Deus. Que a vida de fé dela nos inspire a nos apegarmos a Jesus como ela fez. E que a sua consciência da grande comissão seja também a nossa. Que com o poder ou no poder do Espírito nós completemos a missão. E levemos a sério a proclamação do Evangelho do Jesus ressuscitado para todos aqueles que precisam ouvir. Maria Madalena, um exemplo de fé e generosidade. Maria Madalena, um exemplo para as mulheres dos nossos tempos. Maria Madalena, um exemplo para os homens do nosso tempo. Maria Madalena, um exemplo para a igreja dos nossos tempos. Se nós quisermos agradar a Jesus, precisamos nos alinhar a Ele como esta mulher improvável, imperfeita, conseguiu fazer. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude a colocar o nosso coração na posição, no local em que a Maria colocou o dela e foi agraciada pelo Senhor.